Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Vamos lá? Então, só para a gente recuperar as informações, para que fique mais claro para vocês, eu sei que eu já tenho feito com frequência, né, essa retomada dos conceitos, mas acho que é sempre importante para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui o nosso compartilhamento, né, dos slides, e a gente vai começar a falar, então, a recuperar aqui a ordem do nosso conteúdo. Então, falamos primeiramente sobre os períodos compostos por coordenação, os tipos de orações coordenadas. Depois falamos sobre os períodos compostos por subordinação e falamos sobre as orações subordinadas substantivas e os seus tipos. Na última aula, falamos sobre as orações subordinadas adjetivas e nós vimos que existem apenas dois tipos, explicativa e restritiva. E hoje nós vamos começar a falar sobre as orações subordinadas adverbiais. E nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. São elas as orações que indicam causa, né? Então nós temos a causal, a comparativa, a concessiva, a condicional, a conformativa, a consecutiva, a final, a proporcional e a temporal. Então a gente vai ver cada uma dessas, cada um desses tipos de oração, tudo bem? Bom, então, como nós fizemos em todas as orações subordinadas, nós vimos que as orações subordinadas substantivas, elas recebem esse nome justamente porque elas exercem o papel dos substantivos dentro da oração, exercendo as funções sintáticas dos substantivos. Então, função sintática de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto, né? Então, nós vimos que são as funções sintáticas dos substantivos. Depois, na aula passada, nós falamos sobre as orações subordinadas adjetivas, e elas recebem esse nome justamente porque elas exercem a mesma função, elas exercem o mesmo papel de um adjetivo, podendo funcionar como um adjunto adnominal ou, dependendo da situação, até mesmo como uma explicação, como um aposto, né? E vimos que nós temos dois tipos, as explicativas, que aparecem entre vírgulas, e as restritivas, sem vírgula, né? E o importante a gente pensar sobre as orações adjetivas é a respeito do sentido, foi isso que eu ressaltei bastante na aula passada. Agora, nas orações subordinadas adverbiais, o que nós temos? Então, por que elas recebem esse nome? Justamente porque são orações que exercem o mesmo papel de um advérbio. E qual que é a função do advérbio? É modificar o verbo, né? Lembram disso? De modificar um outro adjetivo, modificar um outro advérbio, ou até mesmo modificar toda uma oração. E o que o advérbio faz? Ele apresenta as circunstâncias das mais variadas, de tempo, modo, lugar, né, causa, enfim. E a partir disso, a gente tem, então, essa classificação adverbial, né, de advérbio, é uma classificação morfológica. A função sintática é de adjunto adverbial. Então, lembra que é sempre importante a gente saber as categorias isoladamente. Bom, então as orações subordinadas adverbiais, elas exercem o mesmo papel de um advérbio, indicando circunstâncias, e por isso elas exercem a função de adjunto adverbial da oração principal. E elas se iniciam, né, de modo geral, por conjunções subordinativas adverbiais. E nós vamos ver ali cada uma delas já já. Bom, então, para a gente pensar a respeito daquela ideia de substituição, nós temos aqui os professores trabalham cedo, ou os professores trabalham à noite. Essa expressão cedo ou
à noite, né? Então a gente tem um advérbio, uma locução adverbial que indicam tempo, né? Então os professores trabalham cedo ou à noite, é um advérbio de tempo, uma locução adverbial de tempo. Substituindo esse advérbio, né, ou essa locução adverbial por uma oração, ou seja, passa a ter um verbo. Então, ó, quando os professores trabalham, essa é a oração principal, né? Aliás, os professores trabalham, a oração é principal. Quando a noite chega, a gente passa a ter um outro verbo. Se nós temos um verbo, nós temos uma oração. Então, uma oração aqui, a oração principal, e outra oração aqui, que é o verbo chega, né? Essa oração, ela é subordinada, porque ela está exercendo uma função sintática da oração principal. Qual é a função sintática? De um advérbio, de uma adjunto adverbial. Então, esse quando a noite chega é uma oração subordinada adverbial temporal, porque indica tempo. Ela poderia ser substituída por um advérbio de tempo. Então, esse tipo de substituição ajuda bastante, tá? Não todos os casos, a gente não consegue sempre fazer essa substituição por um único advérbio, mas em alguns casos facilita. Aqui eu trouxe um outro exemplo para a gente também pensar a respeito. Então, muitos moradores de rua morrem de fome. Esse de fome é um adjunto adverbial de causa, né? Uma expressão que indica a causa desses moradores de rua morrerem. E substituindo isso por uma oração, ó, muitos moradores de rua morrem porque passam fome. Esse porque passam fome continua indicando a causa deles morrerem. E nesse caso, por ser uma oração, então é uma oração subordinada adverbial causal. Bom, quais são os tipos de orações subordinadas que nós temos, adverbiais? Nós temos as que indicam causa, e elas vão estabelecer uma relação de causa, motivo, e essas são as principais conjunções. Depois vocês podem anotar aí se for melhor, ou até mesmo eu deixo os slides para vocês. A comparativa, que estabelece uma relação de comparação. Então, como, tal, qual, mais que, né? São algumas conjunções. A concessiva, que indica uma concessão. Então, embora, ainda, mesmo que, né? Apesar de, por aí vai. A condicional, que indica uma condição. Então, se, caso, contanto que, desde que, e por aí vai. Conformativa, que indica uma conformidade, e acho que essa é mais fácil de lembrar, porque a gente lembra de conforme, né? O conforme é a principal conjunção conformativa. E depois nós temos outras que nós usamos com frequência, segundo, de acordo com, né? A consecutiva, que estabelece uma relação de consequência. Então, o que é a principal conjunção que vai indicar consequência. Final, que vai indicar finalidade. Então, a fim de que, para que. Proporcional, que indica uma proporção, então, a proporção que, a medida que, e a temporal, que indica tempo. Então, a gente tem o quando, enquanto, assim que, essas relações de tempo. Então, essas são as 9 orações subordinadas adverbiais que nós temos, que aparecem com frequência nas gramáticas. Tem material que vocês devem encontrar, que vão trabalhar até mesmo com as orações subordinadas que indicam modo. Elas são menos frequentes, mas, né, vocês devem encontrar em materiais específicos. De modo geral, a gente trabalha com essas 9 orações, esses 9 tipos de orações. Então, para a gente pensar a respeito dessas orações, eu trouxe alguns exemplos. Então, orações subordinadas adverbiais causais, que vão indicar causa, né? Então, nós temos, como todos estudaram muito, só tivemos notas boas. Então, esse como, que é a conjunção aqui que vai estabelecer a relação de causa, né? Ela é a que marca a oração subordinada adverbial. Vocês vão ver que as orações subordinadas, elas
que são elas que se iniciam pela conjunção, né? Então, a gente procura a conjunção porque aí a gente já sabe onde está a oração subordinada. A oração principal não vem com conjunção, tá? Então, esse como aparece aí, então ele é ali a gente tem a introdução, né, a apresentação da oração subordinada adverbial, como indica a causa, ela é chamada causal. Né? A causa da gente ter notas boas é que todos estudaram. Ou ali, as pessoas ficaram sem água porque não choveu. Esse porque não choveu é a causa das pessoas ficarem sem água. Então, aqui são 2 exemplos básicos para a gente pensar. Depois, nós temos as comparativas, que indicam uma comparação, né? Então, a gente tem as crianças falam tanto quanto os seus pais. E eu coloquei esse falam entre parênteses, porque o verbo está subentendido. Porque às vezes a gente olha para essa estrutura comparativa e não identifica, por exemplo, o verbo. Ah, mas onde que está então a oração? Né? É porque o verbo está subentendido. No outro caso, ó, esses dias foram tão felizes quanto foram felizes os anos de sua infância, né? Então, esse quanto foram felizes, eu estou estabelecendo a comparação. Então, a comparativa é fácil de identificar. E o que é importante a gente pensar é que, por exemplo, o como pode ser uma conjunção causal, como nós vimos anteriormente, mas também pode ser uma oração comparativa. E depois a gente vai ver que ela pode ser também conformativa. Então, a gente tem que ficar muito atento ao uso do como, tá bom? Depois, nós temos as orações concessivas. Então, a gente fala que até uma condição contrária, né, para explicar o que é essa concessão. Então, nós temos, embora estudemos bastante, sempre restam algumas dúvidas, né? Então, esse embora é a conjunção concessiva. Depois, nós temos envie uma mensagem, mesmo que seja tarde. Esse mesmo que é a locução conjuntiva que marca a concessão. Depois nós temos as condicionais que marcam uma condição. Então, se vocês precisarem de mim, enviem uma mensagem. Né? Esse se é a conjunção, é a principal conjunção condicional. E depois a gente tem o caso, né? Então, prepare o almoço caso chegue antes. Então, é uma possibilidade, né? Uma condição para que você prepare o almoço, né? Se você chegar antes. Então, aqui nós temos 2 orações subordinadas adverbiais condicionais. Depois, nós temos as conformativas. Como eu disse, a conjunção conforme é a principal, né? A que nos faz lembrar da conformidade. Então, conforme o padre avisou, não haverá missa amanhã, né? Esse conforme é a oração que inicia a oração subordinada adverbial, indicando conformidade, por isso conformativa. Então, todos estavam preparados para o teste, segundo o instrutor disse, né? Então, segundo o instrutor alegou, ali a gente tem essa indicação de conformidade. Porque quando eu falei para vocês para terem cuidado a respeito do como, é porque em algumas situações o como pode aparecer, como o padre avisou, né, que é o sinônimo de conforme. Então, o como pode ser causal, comparativa ou conformativa. Então, tomar cuidado com o sentido expresso pela oração. As consecutivas são aquelas que indicam consequência. Então, andei tanto que minhas pernas estão bambas. Esse que minhas pernas estão bambas é uma consequência de eu ter andado tanto. Ou, no outro caso, era tão arrogante que ninguém gostava dele. Quer dizer, ninguém gostar dele é uma consequência de ser arrogante. Então, como eu disse, o que é a principal conjunção que indica consequência. E geralmente vai estar nessa relação, tanto que, né, ou tão que, estabelecendo essa relação. Tomem cuidado, porque muita gente confunde a causa com a consequência. Então, a gente tem que olhar
para a oração que está com a conjunção. A oração que está com a conjunção, nesse caso, é que minhas pernas estão bambas. Então, aqui eu tenho a consequência. Né? Na oração causal, a conjunção vai estar do lado justamente dessa oração subordinada. Então, a gente precisa perceber onde que está a conjunção para avaliar. Depois, as finais, que indicam finalidade. Então, para ter sucesso, né, para que você tenha sucesso, você precisa de muito esforço. Então, esse para indica uma finalidade. Ou, os nossos familiares se reuniram a fim de organizar o Natal. Vamos pensar já no Natal, né? Esse a fim de, né, indica a finalidade. Tanto que essa expressão, ela vem separada justamente por isso, porque aqui eu tenho a ideia de fim, de finalidade, né? Então, a expressão é separada para indicar finalidade, tá bom? Então, aqui a gente tem as orações subordinadas adverbiais finais. As proporcionais, o nome diz, indica uma proporção. Então, à medida que crescia, ficava mais linda. Então, indica essa proporção. Crescia, ficava linda. Né? Então, essa proporção aqui. Ou quanto mais falava, mais me irritava, né? Então, a proporção que ela ia falando, ela irritava mais. Então, são as orações proporcionais. E, por último, né, nós temos as orações subordinadas adverbiais temporais, né? Que são aquelas que indicam tempo e são muito frequentes no nosso dia a dia. Então, eu tenho ali, quando nasci, né? Meus pais ficaram muito felizes. Ufa, né? Esse quando nasci está indicando o tempo, né? Então, por isso, como tem um verbo ali, é uma oração subordinada adverbial temporal. Ou penso na vida enquanto caminho, né? Esse enquanto está marcando o tempo, quer dizer, durante a caminhada eu penso na vida. Então, é naquele momento, né? Naquele tempo. Por isso, orações subordinadas adverbiais temporais. Essas são as orações subordinadas, né? Então, a gente tem aí, passando pelas orações causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Essas são as orações subordinadas adverbiais e eu espero que vocês, lendo o conteúdo, estudando, né, fique claro para vocês realizarem os exercícios. Se tiver restado alguma dúvida, só vocês perguntarem que a gente conversa na próxima aula, tá bom? Um beijo e até mais, gente.